Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma semana de estudos no material de estudo que você recebeu aí na sua escola. E para começar, nós de extrema importância, falando mais uma vez que você complete o seu cabeçalho, colocando então o seu nome, no nome do aluno ou da aluna e o nome do professor também que dá aula para você. Não esqueça também de colocar a sua série, se é quinto ano A, B ou C. Essa semana a gente começa uma semana de atividades avaliativas de novo. São as segundas atividades avaliativas do quarto bimestre. Exatamente. Estamos aí praticamente encerrando o ano letivo. Então é de extrema importância que você leia com bastante atenção e faça essas atividades da 25ª semana de maneira correta e de maneira tranquila, tá bom? Então aqui estão as disciplinas, tem um recadinho para vocês aí da turma da Mônica, né, que diz assim: Olá, crianças, nesta apostila vocês farão as últimas avaliações desse ano letivo. Temos certeza que farão com muita atenção e capricho. Boa sorte! Então, exatamente, essas são as nossas últimas atividades avaliativas desse ano de 2020. Vamos lá? Na nossa primeira atividade de hoje, da nossa aula 1, hoje nós teremos a avaliação então de língua portuguesa, que tem aí um texto bem legal. Olha só, leia a reportagem a seguir e desvende um pouco desse sentimento. Então nós temos uma atividade cheia de imagens aí, como vocês podem ver. E o nome dela é Medo, Medinho, Medão. Que sentimento é esse que só de pensar a gente começa a tremer? Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de inimigo. Sabe quando o nosso coração bate acelerado, dá uma tremedeira nas pernas e uma vontade gigante de gritar: Mãe! Pois é, quem nunca sentiu medinho de alguma situação ou aquela coisa que foi crescendo, crescendo e crescendo até virar um medão? Isso não é vergonha nenhuma. Sentir medo é muito normal e em algumas situações ele pode evitar que a gente passe por situações de perigo. Nossa equipe foi descobrir um pouco mais sobre os medos das crianças e recebeu textos e desenhos de duas turminhas de terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca, de Contagem, Minas Gerais. Descobrimos que muitas crianças têm medo de bichos variados, como cobra, aranha, rato, sapo, jacaré e lagartixa, enquanto outras sentem pavor de histórias como a da loira do banheiro. Também existe gente com medo de gente, mas só quando as outras pessoas estão mortas, alcoolizadas ou roubam algo. Isso mesmo, ladrão dá medo em muitos, inclusive na Ana Luísa, de 8 anos. Outra coisa interessante é o horror que as crianças têm de alguns personagens de filmes, desenhos ou quadrinhos. A Ana Clara, que também tem 8 anos, não pode nem ver o personagem Sméagol, do filme Senhor dos Anéis. Ela até fez um desenho dele pra gente. Olha aí o desenho que a Ana fez, é esse daí, né? Ela representou um pouco do desenho do filme, aliás, que ela tem um pouco de medo. A química do medo. Em uma situação de perigo, acontece uma reação química muito interessante com o ser humano. Quando algo provoca medo, o corpo se prepara para uma suposta defesa e libera vários tipos de hormônios. Um deles é a adrenalina, que na corrente sanguínea aumenta os batimentos cardíacos, causa suor e pode fazer as pessoas tremerem. Tudo isso acontece para deixar a pessoa mais atenciosa e preparada para enfrentar a situação. Algumas crianças ficam tristes por sentirem um medo que às vezes cresce tanto que elas não sabem o que fazer. A psicóloga Gláucia Pinheiro explica que ninguém precisa ficar chateado por isso. Segundo ela, os temores mudam com a idade e alguns podem permanecer ao longo da vida, como o pavor de bichos. Muitas vezes, a criança fica com medo de determinado bicho porque vê os pais correrem dele. Isso liga um alerta na cabecinha dos pequenos que começam a relacionar o perigo, por exemplo, a um inseto, explica. Ela também
Ela lembra também que o medo da própria pessoa, da própria morte ou da morte dos pais é muito comum, mas à medida que crescem, meninos e meninas entendem melhor que tudo são etapas da vida. Sair para lá, tristeza. Sai para lá, tristeza. E quando o medo chega a doer e nos tira a coragem de ir à escola, aí não é legal. Quando o temor é tão grande que nos impede de fazer algo ou nos deixa muito tristes, é preciso contar para os pais e buscar ajuda. Glaucia explica que algumas crianças têm medo de tirar notas baixas e por isso querem faltar às aulas ou parar de brincar. Um psicólogo pode ajudar a descobrir por que o medo está causando tanta dor. Mas é importante a criança ter tempo para tudo, estudar e brincar, recomenda. Ao tratar de medo, é fácil lembrar dos medrosos muito famosos, o Salsicha e o Scooby-Doo. Eles passam vários episódios do desenho com medo de fantasmas e de monstros, que na verdade são de mentirinhas, não é mesmo? No fim das contas, a história de terror nos faz dar boas gargalhadas. Minas faz Ciências Especial, Medo, Medinho, Medão, de Vivian Teixeira. É um texto bastante interessante que fala aí sobre medos, né, pessoal? Quem daí não tem medo de alguma coisa? Quem aí nunca teve medo de alguma coisa, né? Medo aí, igual falou, da morte, medo de pessoas, medo de animais, medo do escuro, né? Vários medos que acompanham a vida da gente. A gente só não pode deixar que esses medos assombrem a vida da gente e a gente não consiga fazer nada. Vamos lá então para a primeira questão. Ela diz assim, ó. Há na reportagem recursos visuais que ajudam a identificar o perfil do público. Que recursos são esses? Letra A. A presença de ilustrações feitas por crianças e a utilização de recursos visuais coloridos, bem como a distribuição dos elementos de forma lúdica e divertida nas páginas. Letra B. A presença de ilustrações feitas por adultos e a utilização de recursos visuais, preto e branco, bem como a distribuição dos elementos de forma lúdica e divertida nas páginas. Ou ainda, letra C, a presença de ilustrações feitas por crianças e a utilização de recursos visuais preto e branco, bem como a distribuição dos elementos de forma lúdica. Então essa reportagem, ela faz lá, tem bastante ilustração nela, bastante recursos visuais que deixam a reportagem ainda mais legal. Então assinale a resposta de acordo com a reportagem. Número 2. Segundo a reportagem, apesar de ser um sentimento comum, em algumas circunstâncias o medo pode virar um problema. Em quais situações a pessoa que sente medo precisa pedir ajuda? Letra A. A felicidade passa a ser um problema quando paralisa a pessoa amedrontada, impedindo-a de fazer algo. Letra B. O medo passa a ser um problema quando paralisa a pessoa amedrontada, impedindo-a de fazer algo. Ou letra C. O medo passa a ser uma solução quando paralisa a pessoa amedrontada, impedindo-a de fazer algo. Número 3. Em relação à finalidade, é possível dizer que a reportagem Medo, Medinho, Medão foi escrita para, letra A, incentivar as pessoas a não assumirem os medos que sentem, a fim de evitar que esses sentimentos aumentem e comecem a impedir que procurem ajuda. Letra B, informar as pessoas sobre as reações desencadeadas pelo medo e encorajá-las a assumir seus medos, procurando ajuda caso deixem de fazer algo por causa desse sentimento. Número 4. Qual o título principal da reportagem lida? A. A Química do Medo. B. Sai pra lá tristeza. Ou C. Medo, Medinho e Medão. Qual que é o título principal dessa reportagem nossa? Tem vários títulos, mas qual que é o principal? Número 5. No último parágrafo do texto, a repórter cita 2 personagens da ficção. Que personagens são esses? Letra A. Salsicha e Scooby-Doo. Letra B. Salsicha e Naruto. Ou letra C. Scooby-Doo e Peppa Pig. Então, muito simples a questão de número 5 também. Pessoal, então essa é a nossa atividade avaliativa. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, consulte lá o professor ou a professora no seu grupo de estudos. Fique agora com a aula de Educação Física e a dinâmica do bastão. Tchau, tchau. Até lá.
Olá, crianças! Estamos aqui então para a nossa aula de Educação Física da nossa 25ª apostila. A atividade de hoje é a dinâmica do bastão. Para essa atividade, vocês vão precisar de um cabo de vassoura ou qualquer bastão que seja semelhante, certo? Essa brincadeira ela envolve 2 participantes no mínimo, ou vocês podem também envolver mais pessoas. Só que é necessário que cada um tenha um cabo de vassoura ou um bastão, certo? Como que vai funcionar? Vocês farão uma roda se vocês tiverem mais pessoas, ou se estiverem 2, fica um de frente para o outro, ok? Juntos vocês vão contar até 3. No 3, vocês vão soltar o cabo de vassoura de vocês ou bastão e vão tentar pegar do participante oposto, ou se for numa roda, do participante que está do lado, certo? Não pode deixar cair, ou seja, vocês vão soltar o de vocês, não é jogar, é apenas soltar e pegar o do próximo participante, do outro participante, certo? Se for em dupla, vence aí, né, quem não conseguir, quem conseguir pegar o bastão, ok? E vocês vão dando sequência à brincadeira. E se vocês estiverem em roda, quem for deixando o bastão cair, vai saindo até ter o vencedor. Então, boa diversão na casa de vocês. Até a próxima aula!